Algumas pessoas perguntam assim sobre a Assembleia de Deus, alguns até questionam a minha participação das Assembleias de Deus, pergunta se eu gosto da Assembleia de Deus. Olha, uma das coisas que eu gosto na Assembleia de Deus, de muitas outras, é que a Assembleia de Deus, ela nunca adotou esse símbolo que aquela besta de Daniel capítulo 7, o quarto animal, adotou, que é a cruz. Olha, a cruz, ela nunca foi símbolo do cristianismo. A cruz, ela sempre foi símbolo de maldição. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E é fato também, a história comprova, que até aquela mudança de Constantino, dizendo-se cristão e organizando uma igreja para ele, até aquele momento a igreja nunca fez uso da cruz como símbolo, tá ok? Nunca fez uso da cruz. A igreja até usava outros símbolos, usava o castiçal, porque no Apocalipse aparece, né, os 7 castiçais simbolizando as 7 igrejas, tá ok? Fazia até, vamos dizer, uso de um peixe, porque Jesus Cristo nos chamou como pescadores de homens, pescadores de almas, tá ok? Mas a cruz, tá bom? Ela nunca foi símbolo do cristianismo. Mas existe algo ainda pior na adoção desse símbolo que é a cruz. Bom, eu peguei uma imagem na internet, aí cobri todo o púlpito onde tem nome de igreja evangélica, onde tem uma pessoa falando, e deixei apenas uma cruz em vermelho ali. Observe essa cruz aí, né, que parece até um desenho bonitinho, mas acredite, de bonitinho não tem nada. Esse símbolo aí, que infelizmente algumas igrejas chamadas evangélicas adotam, esse é um símbolo que eu vou contar a origem dele agora para vocês, tá ok? E falar, repetir, tem todo respeito aí aos irmãos evangélicos que têm igrejas que usem cruz, né? Cada um com seu cada um. Eu gosto da atitude da Assembleia de Deus de não ter a cruz como símbolo, porque historicamente é comprovado que esse símbolo foi adotado por Constantino e a Igreja Católica. Bom, eu coloquei aí mais um slide, o slide 50, com essa cruz, com os detalhes melhor, para você poder ver, e coloquei um nome aí, São Patrício, 432 a 461. Bom, quem foi esse homem? Eu vou contar a história desse homem para vocês. Esse homem, eu uso ele em algumas ilustrações. Se você contar a história dele parcialmente, né, ele pode ser usado até num culto de missões, as pessoas vão até dar glória a Deus. Bom, São Patrício foi um homem que entre 432 e 461, ele deixou Roma, deixou a Igreja Católica, e ele se dirigiu para uma das piores áreas do mundo. Aquela área onde o Império Romano abandonou, que o Império Romano assim nunca conseguiu conquistar, ia lá, fazia guerra, era mortandade, nunca conseguiu conquistar, que era o extremo norte da Europa, né? O norte da Inglaterra nunca foi conquistado, né, por Roma, vários trechos da Europa, uma região chamada, que era ocupada pelos celtas, um povo que os gregos chamavam de celtas, que significa os bravos. Os gregos dizem que eles habitavam aquela região desde o ano 1000 a.C. Esse grupo celta, eles são os antepassados dos vikings, tá bom? O ano 432 são cerca de 300, 400 anos antes dos vikings invadirem a Europa e receber esse título de viking. Os vikings eram celtas. E eles tinham a mesma religião, a adoração a Odin, a Thor, toda aquela religião, o sacrifício de pessoas, tá bom? Se você ver qualquer documentário sobre os celtas e sobre os vikings, você verá que eles faziam sacrifício de pessoas, você verá também que eles acreditavam na predestinação que a Igreja Católica adotou da religião celta. Isso é uma verdade, foi Agostinho que frequentou uma seita celta, era uma seita celta hindu cristã, assim eles chamavam, chamada maniqueísmo. E Agostinho, quando esteve nessa seita, ele adotou o pensamento dele sobre o destino. Se você ver qualquer documentário sobre os vikings, você vai ver eles dizendo, não, olha, o nosso destino está escrito. Isso era uma doutrina pagã, tanto celta quanto hindu. Tá ok?
Então, esse São Patrício, ele resolveu, foi para aquela região, largou tudo, foi correndo risco de vida, porque os celtas normalmente capturavam as pessoas e sacrificavam eles às suas divindades, a Odin, a outros, né? Tá bom? Mas diz que São Patrício ele teve sucesso lá e acabou evangelizando os celtas e ganhando muitos para a fé católica, tá ok? É interessante até porque tem um ponto na religião celta, que é a religião viking, que São Patrício usou, que foi o seguinte: na religião celta, só ia para o paraíso quem morria guerreando, por isso que eles eram grandes guerreiros, né? Ele tinha que morrer guerreando para alcançar o paraíso. E as mulheres dificilmente iam para o paraíso. Então São Patrício, ele chegou dizendo: vocês mulheres também podem chegar no paraíso, basta se arrepender dos seus pecados. Pois bem, se você contar essa história de São Patrício, você acha assim muito bonita, né? Só que tem o seguinte: São Patrício, ele seguiu aquela filosofia celta, aquela filosofia católica, que era fazer uma mistura da religião católica, né, que chamam de cristã, com o paganismo. Então São Patrício ele fazia o seguinte: ele passava uma semana na paróquia, lá entre os celtas, ele construiu uma paróquia. Ele passava uma semana na paróquia e convidava os celtas para vir participar. Poucos celtas iam. Aí ele fazia o seguinte: ele pegava outra semana, ele ia participar com os celtas, como sacerdote também, fazer os sacrifícios celtas, né, participar durante uma semana do trabalho espírita dos celtas. E assim ele foi levando uma semana na paróquia, uma semana com os sacerdotes chamados druidas. Pesquise sobre esses sacerdotes na internet. Você vai encontrar que os soldados romanos viviam apavorados com eles, porque eles sacrificavam pessoas. Foi o pior tipo de espiritismo que existiu na história da humanidade. Era a religião celta. O ser humano, ele era sacrificado em favor da natureza, que era Deus, eram divindades para os celtas. Então São Patrício assim acabou se aproximando dos celtas, ganhando os celtas para o catolicismo. Mas na verdade ele fez uma grande mistura, uma grande miscigenação. E onde entra essa cruz? Essa cruz era a cruz celta, tá bom? Que aquele círculo que você vê ali atrás da cruz era que eles adoravam o sol também. E essa cruz era símbolo de Odin, era um símbolo espírita. A Igreja Católica, infelizmente, também adotou essa cruz através de São Patrício, e você encontra essa cruz em púlpitos de igrejas evangélicas, irmãos. É um símbolo espírita, é só pesquisar na história. Não tem como, é um símbolo espírita, tá bom? E eu botei ali o símbolo para vocês poderem ver. Infelizmente, tem pessoas que fazem esse uso. Eu reprovo, tá bom? Eu acho que os cristãos têm que se afastar desse símbolo, porque esse não é um símbolo cristão. Nós anunciamos a cruz, lembrando que Jesus Cristo se fez maldição por causa de nós. E ponto, tá bom? Parou por aí, né? Mas adotar a cruz como um símbolo cristão, isso realmente não faz sentido. Adotar ainda a cruz espírita, a cruz celta, e olha que eu falo que a religião celta, ela provavelmente será a religião do anticristo. Vou estar falando isso no sábado, no último dia dessa escola bíblica. Por quê? É a religião que a natureza ela é adorada como Deus, tá bom? E o anticristo, Daniel diz que ele será um religioso, mas ele vai adorar o Deus estranho. Tá bom? Então, a religião celta é uma religião muito forte hoje no mundo, tá bom? E os símbolos celtas, entre eles essa cruz celtas, ela é largamente utilizada no espiritismo até hoje. Um outro símbolo celta, que ele também foi utilizado aí no século XX, foi a suástica nazista. Adolfo Hitler ele não criou aquele símbolo. Aquele símbolo é usado, né, tanto por hindus quanto por celtas, pelo espiritismo há muito tempo. Então eu considero muito estranho, né, as igrejas evangélicas que adotam essa cruz espírita no púlpito.